Hoje é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, que é um dia que tem sido marcado aqui nesta manhã de quarta-feira na Renascença, e nestes tempos de pandemia e confinamentos é um assunto que temos muito que falar, sobretudo violência dentro de casa, e mais do que nunca é importante falarmos sobre este assunto, olhando desde logo, Miguel, para o número de mulheres que já foram assassinadas este ano. É um número muito dramático. Sim, desde o início do ano já foram 30 mulheres assassinadas em Portugal, tantas como em todo o ano passado. Aliás, a cada ano o cenário tem vindo a piorar, isto de acordo com os dados da Associação UMAR. No entanto, importa assinalar que há cada vez mais vítimas a apresentar queixa-crime, é pelo menos o que revelam os dados do Sítios, o sistema informático dos tribunais. Até setembro registaram-se quase 25 mil denúncias por violência doméstica, quase mais 2 mil do que no mesmo período do ano passado. E é precisamente para analisarmos estes dados que temos connosco na Renascença a Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva. Bom dia. Bom dia. Obrigada por estar aqui. Olá, bom dia. O que é que estes números revelam, uma vez que, apesar de todas as campanhas, parece haver mais casos de violência doméstica? Bom, na verdade, este tema é sempre muito difícil falarmos disto. Na verdade, nós temos nos dados de violência doméstica uma redução face ao ano anterior, porque há mulheres que morrem noutros contextos e também, obviamente, muito graves. Agora, nós vivemos num momento de transição entre um momento em que este tema não era um tema sobre o qual se falava e o momento em que passamos a conversar sobre ele, e há sempre aqui um efeito de aumento do número de queixas que tem um lado positivo, digamos assim. Fora isso, temos um problema dramático nas sociedades, é verdade, aliás, em todos os países. Portugal prepara-se para assumir a presidência portuguesa da Comissão do Conselho da União Europeia e este tema vem-nos falado por vários países, e aquilo que nos cabe neste dia é dizer a todas as mulheres que vale a pena pedir ajuda, que há uma rede de suporte para lhes responder, e dizer a todos nós que o mais provável, com este nível de casos que temos, é que todos nós conheçamos nas nossas relações familiares, nas nossas relações de amizade, nas nossas relações de trabalho, um caso. Podemos ainda não saber que ele existe, mas precisamos de estar atentos aos sinais, porque cada mulher precisa de sentir, não só na resposta do Estado, mas na resposta em seu redor, uma rede de confiança. E é um pouco também por isso que escolhemos sempre este dia para lançar uma campanha e para conversarmos sobre um tema que é tão dramático em Portugal. Já íamos à campanha. Eu gostava só de lhe perguntar isto. Ouvimos já esta manhã aqui na Renascença uma reportagem sobre os casos de violência doméstica na freguesia de Benfica, em Lisboa, em que um dos problemas apontados é a demora entre a denúncia e a decisão judicial, que no intervalo deixa as vítimas ainda mais vulneráveis. Reconhece que este é um problema sério? Como é que isto se resolve? Sempre que existe demora na resposta judicial, estamos perante um problema sério. A questão aqui é outra. O período em que uma mulher decide apresentar queixa é sempre um período de maior risco, é sempre o período em que o agressor tenta aproximar-se e muitas vezes de forma mais agressiva do que o fazia até então. E por isso é que a resposta nas primeiras 72 horas, tanto do lado de oferecer às pessoas uma resposta, uma casa de acolhimento, o que for, como do lado de recolher todas as provas, de fazer todo o caminho para que depois, quando chega a tribunal, possa ser um caso com o resultado de salvaguardar a segurança daquela mulher, são momentos essenciais, são para elas que temos vindo a trabalhar, já aqui na Renascença várias vezes falámos sobre isso, e portanto temos hoje, julgo, uma articulação entre todas as dimensões da resposta, em que, por exemplo, as organizações defensoras das mulheres também estão presentes no tribunal, estão presentes em todo o processo para que as pessoas não se sintam sozinhas. Esse é o trabalho que temos vindo a fazer. E já agora, para ajudar as vítimas de violência doméstica, o Miguel já falou, temos a campanha Eu Sobrevivi. Já agora, que campanha é esta e de que forma é que pode apoiar estas mulheres? A campanha serve para para passar uma mensagem às mulheres de que vale a pena pedir ajuda, e no âmbito desta pandemia, onde muitas mulheres estão confinadas à sua casa com o seu agressor, e portanto se o confinamento é difícil para qualquer pessoa, ele é tremendo para quem tenha que o fazer com o seu agressor, que pode pedir ajuda por telefone, ligando para o 800-202-148 ou por SMS para o 3060, que pode pedir ajuda a um conjunto de organizações e que terá uma resposta. É evidente que os casos são dramáticos, as participações têm aumentado
mas tem aumentado, por exemplo, também muito os equipamentos ativos de videovigilância ou os agressores que têm apenas acessórios de vigilância eletrónica. Portanto, nós temos hoje novos instrumentos que são cada vez mais usados. Para terem uma ideia, um aumento de 44% na utilização de equipamentos de ativos de teleassistência, um botão de pânico, digamos assim, para que as pessoas possam pedir ajuda já depois da queixa, se o agressor se aproximar. Nunca são demais, nem os instrumentos, nem as campanhas. Senhora Ministra, eu tenho aqui uma questão ainda que não tem a ver diretamente com violência doméstica, mas interessa a muitas famílias e penso que convinha esclarecer, como o nosso tempo está a correr para o fim, eu gostava de ouvir sobre isto. Tem a ver com o fecho das escolas na véspera dos próximos feriados. No caso das empresas que decidam não fechar, os pais têm ou não direito a falta remunerada se tiverem de ficar em casa com filhos pequenos? Têm direito a falta justificada, mas não remunerada neste momento. Portanto, com crianças até 12 anos, será isso? Certo, são 2 dias. Muitas empresas já responderam ao apelo do Governo. Há muitas pessoas também em teletrabalho. Nesses casos é pacífico. No caso das empresas privadas que não fechem? Não existe neste momento uma prestação que foi desenhada para aquele período prolongado de encerramento de escolas e não para estes 2 dias. Portanto, os pais que tenham de ficar com crianças pequenas na próxima segunda-feira já e na segunda-feira seguinte terão direito a falta justificada, mas não à remuneração. Exatamente. Muito bem, agradeço-lhe os esclarecimentos sobre este tema e também, claro, sobretudo sobre a violência doméstica, que é o tema que hoje de manhã também privilegiamos aqui na informação, dado que hoje se assinala então o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Adeus, Obrigada, bom dia. adeus, bom dia.